Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutiremos as estratégias e os métodos para acabar com as fobias de uma vez por todas. Eu sou Anderson Cuba. E eu sou Natânia Albuquerque. E o tema de hoje é como as fobias são geradas. Primeiro, o que é uma fobia? Nossa, fobia, para começo de conversa, é um medo, é isso mesmo, é um medo exacerbado, um medo exagerado e principalmente um medo que você não tem controle. Porque tem aqueles medos que a gente, eu tenho medo, por exemplo, para homem. Eu tenho medo de flertar com uma menina numa balada e tudo. Mas é um medo que ao mesmo tempo tem controle. Em um determinado contexto, o cara vai lá, se pressiona, não, hoje eu vou e vai, né? Agora, a fobia, a pessoa não tem controle nenhum. Por exemplo, uma moça, ela tinha fobia de lagarta. Cara, uma fobia de lagarta. A lagarta anda, sei lá, quantos quilômetros por hora? Nossa, muito devagar. 0,0001 quilômetro por hora? Não sei. Então, é isso. E mesmo assim a pessoa não tem controle. Ela tenta se controlar, tenta respirar. Não, é só uma lagartinha. É como se aquilo fosse algo muito maior para ela, Sim. né? Não, teve uma vez que eu perguntei, não era lagarta, era lagartixa. Eu conversando com a moça e tudo, e aí eu falei, mas que tamanho que é essa lagartixa que tem na sua mente? Aí ela fez assim, ó. Sabe, a primeira resposta do inconsciente. Tipo assim, era uma coisa bem grande. Alguém pode dizer, não, é porque ela tava com a mão assim, aí fez assim, eu falo, não. Isso já denuncia, tipo assim, tá lá no inconsciente da pessoa. Tipo, aí ajusta com a realidade, né? Não, é desse tamanho, caramba. Até eu morreria de medo com uma lagartixa desse tamanho, sairia correndo. Não é fácil uma lagartixa desse tamanho. Anderson, e como é formada uma fobia? Várias coisas vão contribuir para a formação de uma fobia. Você tem alguns blocos que conectam e assim, é como se fosse uma construção mesmo, assim, você tem partes... Tijolinhos. Isso, exatamente. Coisas que vão acontecendo, peças que vão montando uma fobia. Às vezes pode parecer até complexo demais, e é. Porque você fala, então se é tão complexo, como é que tanta gente tem fobia? É porque a gente está 24 horas do dia, desde que nasce, às vezes esses blocos encaixam, às vezes não. E aí a pessoa tem a sorte de fazer essa construção de uma determinada maneira e, você ganhou uma fobia. Por exemplo, um desses blocos é a associação, o processo de associação. O processo de associação está presente em tudo no nosso cérebro, praticamente tudo. Ele é um dos principais meios do nosso cérebro trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que sempre andou de carro, sempre dirigiu e de repente passa a ter fobia de carro. Aí você vai lá olhar, não, foi um dia que eu estava dirigindo e bati o carro, foi ferro retorcido, barulho de gente gritando, e o barulho... A pessoa geralmente vai descrever desse jeito. Por exemplo, se for uma pessoa muito auditiva, ela vai falar os detalhes assim, caramba, foi um barulho enorme, e é ferro retorcido, barulho de vidro voando, gente gritando. A pessoa auditiva vai falar isso. Uma pessoa que é muito sinestésica, ou seja, ela fala mais das sensações físicas. Ela vai falar, nossa, eu só senti o baque, e aí de repente eu senti meu corpo voando, e eu só senti as coisas girando, senti o meu corpo indo para um lado para o outro no carro. Uma pessoa visual, ela vai falar, eu só vi o mundo girando. Não sei se você já viu alguém que sofreu um acidente de carro falar desse jeito. Não, eu só vi o mundo virando de cabeça para baixo e vindo coisas no meu rosto, na minha direção. Isso dá uma pista pra gente dos canais das pessoas. Tem gente que vai mais no auditivo, tem gente que vai mais no sinestésico, nas sensações. Legal isso. E tem gente que vai mais no visual. Mas isso independe para a fobia. Isso vai dizer pra gente qual o canal que a fobia está gravado mais forte. Mas, por exemplo, quer ver? Essa aqui vai ser legal. Olha só. Agora vocês vão conhecer meu lado desenhista. Para quem estiver ouvindo esse podcast aí só no áudio, eu estou desenhando aqui um neurônio.
Uau, que desenho. É o neurônio mais bonito que vocês já viram. Esses aqui são... Não vou lembrar o nome técnico, não. Mas é a parte onde acontece as sinapses aqui nos neurônios. Vou desenhar um outro aqui, bonitinho. Eu acho que o Anderson tem parentesco com Picasso. Imagina aqui que nesse neurônio, isso é só uma metáfora, tá? Na verdade, isso vai acontecer num grupo de neurônios em conexões incríveis, mas para nossa didática aqui, imagina que nesse neurônio aqui tá a representação para você de tudo que é um carro. Nossa, beleza? Tudo que é um carro. Suas lembranças em relação a um carro, o que você sente em relação a um carro. É um conceito. Conceito do que é um carro, conceito do que é dirigir, conceito do que é viajar de carro, andar de carro, imagens de carros. Digamos que está tudo aqui nesse neurônio. Beleza. Do lado de cá estão emoções. Por exemplo, digamos que esse grupo de neurônios aqui está o medo. Beleza. Em algum lugar do seu cérebro está lá o medo, a emoção medo. E todo mundo tem no repertório emocional essa emoção, o medo. O medo ele serve para nos proteger, serve para um monte de coisa. E aí, essa pessoa sofreu esse acidente de carro que eu estava descrevendo. Ferro retorcido e tudo. O que acontece? Um evento desse aqui, geralmente gera um forte impacto emocional. Então a pessoa vai criar aqui está o medo, estava lá quietinho. Isso aqui é a fenda sináptica. E aí vai acontecer aqui uma sinapse. E essa sinapse, a pessoa, por exemplo, ela sofre um acidente, às vezes ela está sentada ali na calçada e começa a repetir. E vê o acidente de novo, e vê de novo, e vê de novo, e de novo, e de novo. Rodando o mesmo filminho, tipo ela dirigindo, o carro bateu, e ai meu Deus, e gente gritando, e roda. Alguma vez você já deve ter passado isso na sua vida. Com certeza. Acontece uma coisa e aquilo não sai da sua cabeça. Você fica roda. Cada vez que isso está rodando, está fortalecendo essas sinapses aqui, ó. Tá ficando mais forte. E dependendo do nível disso daqui, cria uma sinapse tão forte entre o que é um carro e o medo, que pronto, isso aqui fica ligado para sempre. Essa sinapse, ela se torna muito forte. E agora, toda vez que essa pessoa entrar num carro, for sentar para dirigir, ou for pensar em entrar em um carro, já dispara o medo. E aí começa a suar, começa a tremer, a pupila dilata, a pessoa sente que está perdendo o controle das emoções, às vezes só de pensar num carro. Não precisa nem entrar, às vezes a pessoa fala assim, vamos viajar, a pessoa já, ai meu Deus. A pessoa tem que ir de carro para algum lugar, ela já começa a passar mal antes mesmo de entrar no carro. Porque já tem essa ligação, como se fosse um elo, né? E aí isso aqui é um dos processos, uma das formas que uma fobia ela é gravada, ou seja, isso aqui é uma associação. A pessoa associou carro a medo. Carro significa medo agora. Para algumas pessoas, por exemplo, o carro é uma paixão. Né? A pessoa é apaixonada por carro, só pesquisa sobre carro, só fala sobre carro, geralmente homem, né? Fala muito sobre carro, apesar que hoje tem muitas mulheres apaixonadas por carro. Mas, por exemplo, é uma outra emoção, não é medo que está lá. A sinapse dessa pessoa é a paixão, eu amo falar de carro, eu adoro carro. Outras pessoas, não, é só um meio de transporte. Sim. Se tivesse outro melhor, eu até preferia. Então, cada pessoa tem essas conexões, essas associações. E aí, quando uma pessoa cria uma associação muito forte com o medo, e aí o objeto pode ser um carro, pode ser um bicho, por exemplo, uma barata, uma aranha, lagartixa, e pode ser um contexto. Por exemplo, medo de altura. Não é uma coisa, é um contexto. Aqui desse lado de cá, a gente vai ter esses conceitos. Conceito pode ser o conceito do que é um carro, conceito do que é estar num lugar alto, conceito do que é estar num lugar abafado, que aí gera claustrofobia, conceito de um bicho, por exemplo, aí gera as várias fobias que tem de bichos, de insetos. Enfim, tem o número de fobias é quase infinito, porque
As pessoas podem gerar fobias das coisas mais estranhas e mais bizarras que a gente nem imagina. É verdade. Mas a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma, segue esse padrão. E aqui, isso aqui é um forte impacto emocional. A pessoa passar por um acidente, por um trauma, uma experiência traumática, gera aquela emoção que vem de uma vez e a pessoa, isso cola, né? E aí agora pronto, é medo, pode ser pânico, pode ser, enfim, emoções fortes. Ou então repetição. De alguma forma aquilo foi repetido várias e várias vezes, às vezes na própria cabeça, ou às vezes na realidade. Uma sequência de coisas que acontecem repetidas e aí gera uma fobia. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm fobias de coisas que nunca passou por um trauma. Por exemplo, a pessoa tem medo de altura e nunca caiu de um lugar alto. Tipo assim, não, nunca caí de um prédio, mas... Já tem esse medo, mesmo sem ter acontecido alguma coisa, né? Aí fala, mas e aí? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, por que a pessoa tem medo? Então, existem outras formas de criar essa associação. Tem. Assim, uma dessas é essa, forte impacto emocional. Tem duas formas de criar essas associações. Ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Ou as duas juntas. Você está sob forte impacto emocional e a repetição está ali rodando. E aí, por exemplo, uma pessoa que nunca caiu de um prédio alto, mas tem fobia de altura.